não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Uma coisa importantíssima é você entender que o valor científico de um trabalho não tem absolutamente nada a ver com a aprovação da comunidade científica. Absolutamente nada. Por exemplo, se você pega, você dá valor à teoria da relatividade do Einstein, é muito bem, ótimo. Agora daí você pega o livro que essa senhora tchecoslovaca publicou, a pesquisa sobre as objeções à teoria do Einstein até 1940. Ela parou a pesquisa em 1940. Assim, era um mar, um oceano de objeções e críticas. Feita pelo quê? Pela comunidade científica. O que isso significa? Não significa absolutamente nada. Ou o sujeito está certo ou ele está errado. Ou o que ele diz é verdadeiro, esse tipo pode ser provado por meios objetivos, ou não pode. A própria ideia de consenso científico ela é autocontraditória. Que você diz, nós seguimos aqui o consenso científico. O que é consenso? É número de votos. Isso é um critério científico? Claro que não. Todo apelo ao consenso científico é 100% anticientífico. E o sujeito que se escora nesse consenso e se acredita num representante da ciência, ele prova com isso que ele não tem a menor ideia do que é ciência. Você vê, não existe nenhuma teoria científica que foi primeiro aprovada pela comunidade científica e depois elaborada por um indivíduo. Nunca tem. É sempre um indivíduo que, contra todo mundo, propõe uma nova teoria e, no fim, se descobre, depois de passadas algumas gerações, a comunidade começa a admitir que ele tinha razão. Admite de má vontade, brabinha, cheia de inveja e tentando ainda derrubar o cara. Sempre foi assim e sempre será. Então, por exemplo, eu achei muito engraçado esse alemão dizer que eu sou um representante do pensamento tradicionalista de Guénon e Schwann, e linhas adiante ele diz que eu só admito como critério da verdade a consciência individual. Fala, ele não percebe que isso é 100% contrário ao ensinamento de Guénon e Schwann. Para eles, a própria noção de consciência individual é uma aberração moderna, porque a verdade para eles está só na verdade revelada, não na verdade revelada da religião, mas do esoterismo que eles representam. Tá certo? E a consciência individual foi uma criação aberrante do mundo moderno. É uma coisa inteiramente absurda. Por quê? Será que no tempo de Platão e Aristóteles era o contrário? A comunidade descobria as coisas e depois contava, né, para Sócrates e Platão e Aristóteles? Nunca foi assim. A consciência individual sempre teve o primado. Outra coisa, Deus alguma vez fez alguma revelação coletiva? Nunca fez. Ele conta para um profeta, para 2 profetas, e olhe lá. E ele ainda diz, olha, como falou para Jonas, você vai lá e ensina eles não vão aceitar. Daí você volta aqui e me conta. Não é sempre assim? E os profetas são sempre individuais. Portanto, quer dizer, a ideia que Guénon, Schwann e seus discípulos têm da revelação é 100% errada. Porque eles acham que a revelação, sendo uma coisa assim universal, né, só pode ser transmitida pela tradição. Eu disse, e essa tradição, como é que é? Ela é coletiva? Quer dizer, seu Schwann, como é que na sua tarica você faz essas iniciações? Reúne o pessoal no Maracanã e passou a iniciação, agora está todo mundo sabendo? Ou é o contrário? É um indivíduo que durante anos se prepara e depois você conversa com ele. Então, a consciência individual é a sede da verdade. Não existe outra. Pior, quando você cria um diálogo científico, esse diálogo não é entre os conteúdos diretos das consciências, mas entre as suas versões verbais escritas, que já não são exatamente correspondentes à percepção direta da verdade. Então, a percepção direta da verdade, ela em si mesma não é comunicável. Nenhuma verdade, nem mesmo simples. Você não consegue, vamos dizer, expressar materialmente aquilo que você percebeu. Você tem que usar signos. Né? E o signo nunca é exatamente a coisa da qual você está falando, é uma outra coisa. Então, quando você transporta, vamos dizer, a sua experiência, a sua percepção para a linguagem, você só
coloca nessa linguagem aquela parte que é socializável, por assim dizer. O que quer que eu transmita por linguagem é porque é socialmente acessível. Portanto, é acessível, em princípio, de maneira idêntica por toda uma coletividade. Isso já quer dizer que não corresponde exatamente à percepção. Existem duas maneiras de você tentar vencer isso. Uma através da linguagem racional, científico-filosófica, que salta por cima, vamos dizer, das diferenças e se atém apenas àquilo que é comum a todos os participantes. Então é uma espécie de mínimo múltiplo comum. E a outra maneira é a linguagem poética, que ao contrário aprofunda a individualidade, o individualismo da linguagem e torna maximamente acessível a outros indivíduos a experiência de um indivíduo em particular. Então, essa linguagem poética. Você vê que naturalmente a linguagem poética é hermética, sobretudo da poesia moderna. Se você vai ler Ezra Pound ou T.S. Eliot, né, ou Yeats, é uma linguagem difícil de você entender. Por quê? Porque é a experiência individual. Quer dizer, você vai ter... A leitura da poesia funciona como uma assíntota, é a curva que se aproxima de uma reta sem jamais alcançá-la. Ou seja, não há uma interpretação correta e uniforme de nenhuma obra poética. Não pode haver. Na hora que o sujeito está lendo, ele está criando uma outra obra poética dele, aproximadamente correspondente à experiência do poeta. E isso é justamente aí que está, vamos dizer, a vantagem e a utilidade da poesia, fazer com que todo mundo se transforme, de certo modo, em poeta. Tá certo? E participe, vamos dizer, em máxima medida possível desta experiência supremamente individual. Tá certo? Então, ou você vai para o lado da linguagem uniformizada, linguagem científica, filosófica, ou você vai para o lado da linguagem individual. No primeiro caso, você corta 90% da experiência, reduz tudo apenas ao elemento comum. Portanto, o que você está falando é muito pobre em relação à experiência. E no outro caso, você tenta manter a riqueza da experiência, mas a participação nisso é sempre deficiente. Ninguém pode transcender isso aí. Isso aí se aplica, inclusive... se isso se aplica até a obras de poesia, né, meramente humana, né, mas como isso não se aplica à linguagem sagrada, à linguagem da revelação? Não é isso? Então, você vê que na interpretação da revelação também existe esse mesmo problema. Ou você tenta criar uma linguagem científica que uniformiza, de certo modo, o significado da revelação, mas com isso você empobrece, ou ao contrário, você produz uma obra poética que faz uma espécie de paráfrase da Bíblia. Portanto, a interpretação é equívoca também. Você está entendendo? Então, não tem saída. Não adianta você opor, né, a revelação à experiência da consciência individual. Por quê? Quem vai ter acesso à revelação é a consciência individual e mais ninguém. Não é uma coisa bastante simples de entender? Quando você vê, por exemplo, os santos que tiveram revelações pessoais, a Santa Teresa d'Ávila, assim, Jesus falou com eles. E você acha que o que ela transmite do conteúdo da fala de Jesus é tudo o que ele disse? Não dá. Então, ou ela produz uma obra poética, que é uma paráfrase, ou ela produz um tratado teológico que é uma redução ao mínimo múltiplo comum. Isso é um problema universal. Agora, no Brasil, as pessoas que acreditam, por exemplo, têm a fé na revelação, elas acreditam piamente que elas conhecem a revelação. Elas não conhecem, meu filho. Você conhece a sua interpretação da revelação e você não vai passar disso. De todas as interpretações individuais que aparecem, então a igreja pode dar uma espécie de resumo válido para todos. Mas esse resumo é só um pedacinho da coisa. É sempre assim. Não tem saída. Está entendendo? Então, ninguém vai transcender os limites da linguagem humana. E, na verdade, não precisa. Por quê? Pensa bem, por que eu precisaria ter uma compreensão total, né, da revelação, se já existe Deus para ter isso? Deus compreende completamente a revelação dele. Para que precisa ter outro Deus que entenda também? Porque se você tivesse a compreensão total da revelação, você teria uma consciência coextensiva com a consciência de Deus. E isso não é possível.
Então, nós temos uma compreensão humana da revelação divina e não vamos passar disso. Os maiores santos não passaram disso e Deus sabe perfeitamente disso. Por isso é que não tem um santo só, gente. Por isso que não tem um profeta só. Porque se tivesse um cara que tem a compreensão perfeita, bastaria o primeiro que entendeu, já não precisava ninguém mais falar nada. Mas você vê, a igreja diz, a nossa compreensão da revelação é progressiva. Hein? Quer dizer, sempre tem algo que você não tinha compreendido ainda e tem algo a acrescentar. Então a igreja reconhece o que eu estou dizendo. Agora, daí aparece qualquer idiota aí da Monfebre ou de outra organização de picareta dessa, né? Para dizer, isso é agnosticismo. Ora, agnosticismo é a mãe, meu filho. Não dá para discutir com pessoas que representam grupos. Né? Um filósofo pode discutir com outro filósofo individual e individualizado como ele. Esse pode entender. Por exemplo, eu poderia dialogar, sei lá, com o professor Ernildo Stein, porque ele é um filósofo no sentido pleno da palavra. Eu posso discutir com o David Walsh, porque ele é um filósofo no sentido pleno da palavra. Os outros eu não posso discutir com ninguém, eu posso ensiná-los, eu não posso fazer outra coisa. Quer dizer, eu vou ter que treiná-los na linguagem da minha filosofia, para daqui 20 anos eles consigam aprender um pouco do que eu estou dizendo. Não existe outra maneira de ensinar. Você vê que Aristóteles estudou com Platão 20 anos. Antes dele, depois desses 20 anos, ele começou a dar uns cursinhos dentro da academia. Né? Mas só mais tarde ele criou sua própria academia, sua própria filosofia. Né? Então, ele entendeu a dificuldade que havia na aquisição do pensamento de Platão. Isso não quer dizer que ele tenha chegado a uma compreensão suficiente, porque tem pontos onde ele interpreta errado. Hoje sabemos que ele interpretou errado alguns pontos, assim como Santo Tomás de Aquino, nem sempre é um bom intérprete de Aristóteles. Às vezes Santo Tomás de Aquino está expondo um negócio que ele acha que é o pensamento de Aristóteles, mas não é, é o pensamento dele, que ele atribui a Aristóteles. Na Bíblia diz caminhar diante de Deus, quer dizer, você estar diante da verdade o tempo todo. Você saber que ela está ali, ainda que ela esteja inacessível para você. Quer dizer, um dos grandes problemas da filosofia dos 3 últimos séculos foi que ao se concentrar na atividade do sujeito e querer explicar todo o processo cognitivo pela estrutura do sujeito, chegou a problemas absolutamente insolúveis. Não é isso que você vai chegar, então o resultado disso será algum tipo de kantismo, né? Onde todo o nosso conhecimento não passa da projeção das nossas formas cognitivas sobre um mundo que em si mesmo permanece caótico. Então nós seríamos, por assim dizer, a fonte da verdade. A verdade não é o que as coisas são, mas aquilo que coincide com as formas a priori do nosso conhecimento. Você vai chegar nisso. E é claro que isso, evidentemente, é uma tragédia. Em primeiro lugar, porque coloca o próprio ser humano como fonte da verdade e transforma o mundo em volta, o universo inteiro, numa espécie de caos. É um caos feito de, vamos dizer, uma poeira de impressões que só a nossa mente, a qual só a nossa mente dá uma unidade e um sentido. Eu falei, isso é absolutamente impossível. Eu vejo, por exemplo, que nós sabemos nos orientar no espaço, nós temos a noção do em cima, embaixo, direita, esquerda, para frente e para trás. Isto poderia ser uma forma da nossa percepção que nós projetamos sobre o espaço? Se fosse assim, eu só poderia conceber isso mentalmente, mas eu não poderia caminhar nesse espaço. Para que eu caminhe nessas direções, é necessário que elas me transcendam de algum modo. Eu que estou dentro delas, não elas estão dentro de mim. Então, há muito tempo eu já comecei a imaginar essas formas a priori como sendo formas do próprio universo, que de algum modo se imprimem no ser humano. E se imprimem imperfeitamente. Quer dizer, você continua precisando do mundo externo como se fosse, vamos dizer, um lembrete, um elemento mnemônico. O que você esquece, o mundo te lembra. Já não tem acontecido de você acordar e você não saber onde você está? Né? Daí o que você faz? Você olha em torno e reconhece o mesmo lugar. Se não fosse isso, vamos dizer, se toda a ordem do mundo dependesse da projeção das nossas formas, nós seríamos apenas sujeitos cognoscentes, nós não poderíamos agir e estar no mundo.
Então, quer dizer, em torno de nós você tem, vamos dizer, uma infinidade de objetos e das suas relações. E por cima e para além desse objeto, você tem a verdade deles. É verdade que os transcende infinitamente. Por exemplo, o simples fato, voltando ao exemplo do animal, né, quando você vê o animal, é só ele que está presente. Mas ele não saiu do nada. Como diz, ele tem uma árvore genealógica que remonta até o começo dos tempos. Isso é real, isso está lá nele. Mas ao mesmo tempo o transcende infinitamente. E você sabe que sem isso ele não existiria. Não é isso? Do mesmo modo, por exemplo, quando, vamos dizer, um casal tem relações sexuais, todos os ancestrais deles estão ali presentes. A árvore genealógica inteira está ali presente. Não é isso? Senão não seria possível o ato da geração. E se você não percebe isso, então você está vivenciando essa situação de maneira abstratista. Você está vendo só um pedacinho, você recortou um pedacinho e só presta atenção nele. Quer dizer, esse é o pecado do abstratismo. Você achar que só existe aquilo no qual você está prestando atenção. Em vez de você ampliar seu círculo de consciência para vivenciar as experiências de uma maneira cada vez mais cheia. Cheia de todos os elementos que as compõem realmente. Diga. Desse ponto do abstratismo lá, na vida do dia a dia, na vida do dia a dia, é normal a gente ter uma experiência abstratista. Sim. Quer dizer, a abstração é um elemento absolutamente necessário para a vida prática, mas não para a formação do seu espírito. Quer dizer, não é porque a situação prática me impõe tal ou qual limitação que eu vou decretar essa limitação como sendo, vamos dizer, a fronteira última do universo. Quer dizer, inclusive, o ato de abstração ele só é realizado de uma maneira perfeita e exata quando você sabe de onde você abstraiu as coisas. E sempre que esse ato de abstração se fecha em si mesmo, ele se torna imperfeito, ele se torna errado. Você não sabe que pedaço do que você está separando. Na verdade, se você pensar bem, a nossa própria existência de todos os dias é um pouco abstrata, porque nós mesmos somos abstrações até certo ponto. Aquilo que nós sabemos de nós mesmos é puramente abstrato. Eu não tenho conhecimento da minha realidade concreta. De vez em quando eu tenho algum vislumbre dela. Mas é o tal negócio, o mundo concreto ele está sempre aí. Tanto o mundo dos objetos quanto o mundo da verdade. Ele está sempre aí, ele não vai fugir. Não é isso? Nada impede você de voltar a ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E você ir assim, enriquecendo a sua vida interior, e ampliando o seu horizonte de consciência. Não é isso? Então, especialmente quando você vai examinar algum assunto em especial, não é isso? Você se concentra naqueles aspectos que chamaram a sua atenção. Mas você sempre tem que saber que existe algo por trás daquilo, algo que tornou aquilo possível. Esta é a pergunta. Para que estas coisas existam, o que mais precisaria existir? Para que esses seres estejam presentes, o que tem que estar por baixo deles e ausente? Não é isso? No começo do curso eu dei alguns exercícios para as pessoas se acostumarem com essa ideia. Por exemplo, você sentir que você está em cima de um chão, né? E que este chão se prolonga até o outro lado do planeta, né? E que há pessoas andando do outro lado. Isso é verdade. Nós não pensamos nisso no dia a dia, né? Isso quer dizer, a nossa mente funciona sempre na base da abstração. Não temos outro meio de funcionar. Mas ao mesmo tempo nós temos consciência da verdade que transcende o campo da nossa abstração, né? E essa abstração ela se torna mais rica e mais exata na medida em que você tem a consciência desse fundo, desse fundo sem o qual as coisas não poderiam existir. Não é isso? Quer dizer, a pergunta é sempre essa: para que esta coisa exista, o que mais precisaria existir?
Veja, isso também tem um análogo naquilo que eu disse da leitura. Você está lendo uma afirmação do sujeito, você pergunta assim, para ele saber isso, o que mais ele precisaria saber? É? Ele escreveu uma parte do que ele sabe, mas para ele saber isso, tem uma outra coisa que ele tem que saber que ele não escreveu. E vamos dizer, e isto é a verdade do horizonte de consciência dele. Está entendendo? E é justamente aí que você vai adquirir o sentido do que são, vamos dizer, os autores verdadeiramente grandes. São aqueles cujo horizonte de consciência se prolonga até uma região que você nem enxerga mais. Após que em outros casos o horizonte de consciência é tão limitado, né, que o próprio sujeito não se enxerga a si mesmo. Você leu meu livro sobre Maquiavel? Leu? Alguém leu aí? É? Então ali você fica demonstrando, o horizonte de consciência do sujeito é tremendamente estreito. Né? Ele não enxerga o que ele mesmo está fazendo. Ele tem uma compreensão precária daquilo que ele tá, do material que ele está lidando. Mas nesse caso, quando se fala em verdade do objeto e a atenção é voltada sobre si mesmo, no caso do Maquiavel não houve isso, mas quando você volta a atenção sobre si mesmo, é natural que vai ficar muita coisa de fora, vai escapar eternamente. Mas aí é o tal negócio. Você vê, uma coisa é o que está dentro do seu campo de consciência. Quando fala, horizonte de consciência transcende campo de consciência. Campo de consciência é o que eu estou pensando agora, o que eu sei agora. Horizonte de consciência é tudo aquilo que eu tenho a capacidade de perceber, embora não esteja percebendo neste momento. É todo aquele fundo de coisas que eu sei, mas nas quais eu não preciso necessariamente estar pensando agora. Tá certo? Mas, para além do seu horizonte de consciência, existe o mundo. Né? Não é isso? Todo o processo abstrativo, ele é absolutamente necessário, mas ele se torna errado quando você toma a abstração como uma realidade. Quando ela não é uma realidade, ela é apenas uma visão da realidade. Então é por isso que por baixo da atividade da mente existe aquilo que eu chamei o conhecimento por presença, que é, vamos dizer, o seu sentimento, a sua percepção de existir num mundo. Está entendendo? Um mundo que é real, que não depende de você, que vai continuar aí depois de você ter saído dele. Não é isso? E pior, que não abrange somente este mundo físico aqui conhecido, abrange outras dimensões espirituais, às quais não temos acesso no momento. Tudo isso é o mundo. Claro que esta imensidão pode até nos aterrorizar. Isso é o negócio do Pascal, a solidão desses espaços infinitos me apavora. Eu digo, sim, mas o fato é que você está dentro do espaço infinito. Não adianta você fingir que você não está, que você está só dentro da sua casa. Não é isso? Então, esse deixar-se levar pela percepção do mundo concreto, por mais deficiente que ela seja, e por mais que essa abertura te perturbe, esta é a exigência sem a qual nunca estaremos na realidade. Vamos estar sempre dentro de um mundo de história da carochinha. Você vira, por exemplo, durante muito tempo eu estudei Karl Marx. E um dia eu percebi que para Karl Marx a natureza física só existia como matéria-prima da indústria e da técnica. Ela não tinha uma existência própria, ele não concebia a natureza externa. A natureza está aí só para ser transformada. Ele disse assim, olha, de tudo que o ser humano transformou desde que ele existe, enquanto do universo físico ele mexeu? Num pedacinho de um planetinha. Portanto, esta concepção, ela inverte a hierarquia da realidade. A natureza não está aí para ser transformada. Só um pedacinho dela é transformado. Então nós estamos dentro dela e nós sofremos as determinações dela, quer dizer, determinações das quais a ciência conhece apenas um pedacinho. Não é isso? Existem outras de dimensões que mal começam a ser exploradas,
como por exemplo esse famoso fenômeno da ressonância mórfica, né, do Rupert Sheldrake, e que é onde um campo novo e inexplorado, e que mostra, por exemplo, a simultaneidade de certos fenômenos que acontecem a milhares de quilômetros de distância. Então, aqui você tem um grupo de ratinhos que está aprendendo a sair do labirinto, e na hora que ele descobre a sair do labirinto, um outro grupo de ratinhos do outro lado do mundo descobriu a mesma coisa. É isso. Então, isso quer dizer que existe entre eles um tipo de ligação que nós não conhecemos. Isso quer dizer, toda hora a ciência descobre mais desses fenômenos, quer dizer, ela descobre mais problemas do que soluções, mais perguntas do que respostas, e isso é normal. Quer dizer, o fato de você estar num universo em aberto, que te transcende infinitamente, quer dizer, bom, se você não tem este sentido, você está fora da realidade. Porque essa é a condição na qual você está, não só o universo espacial, mas o universo temporal também. Pensa bem, até onde você conhece, por exemplo, a história da sua família? Os ingleses costumavam dizer que no Brasil ninguém sabe quem foi seu avô. Não é isso? Então, quer dizer, as árvores genealógicas terminam 2 gerações para trás. E, no entanto, todas as tendências hereditárias estão em você. Você as carrega, só que você não sabe quem elas são. Você estuda aquele negócio do Zondi, da psicologia do Zondi, você vai ver o peso enorme que os antepassados têm na formação da sua conduta, das suas emoções, etc, etc. Então esse é um bando, ele compara-se um bando de personagens que está dentro de você, exigindo que você repita o destino deles. Mas você não os conhece. Então isso quer dizer, a verdadeira situação do ser humano no mundo é de um bicho que está andando no escuro, onde ele só enxerga 1 metro para frente. É sempre assim, sempre foi, né? E um fenômeno espantoso é o conjunto de rituais quase obsessivos que os seres humanos criam para atenuar essa impressão, para ter a impressão de que eles estão num mundo fechado onde eles conhecem tudo. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.